Origem e elementos principais da fé judaica. O judaísmo é considerado, ao lado do hinduísmo, do budismo, do cristianismo e do islamismo, uma das 5 grandes religiões do mundo. Não por causa de seu número de adeptos, em torno de 16 milhões, dos quais 3 milhões vivem em Israel, e o restante na Europa e Estados Unidos, sobretudo, mas por ter influenciado a história da humanidade em vários aspectos. O judaísmo, como organização religiosa, nasceu no exílio da Babilônia, 587 a 536 antes da Era Comum, e no pós-exílio, sob a liderança religiosa e política de Neemias e de Esdras. Abraão, 1800, antes da Era Comum, e Moisés, 1250, antes da Era Comum, marcaram sobremaneira a fé judaica, mas não chegaram a fundar uma religião. Moisés recebeu a revelação, no Monte Sinai, da Torá, a lei de Deus, a qual mudaria os rumos dos descendentes de Abraão e os confirmaria na aliança eterna. O judaísmo é a religião da história e da identidade de gerações que se sucedem na fé no Deus único, dos pais El, da libertação do Egito, Javé Adonai, de Israel, a nação escolhida dentre as nações para dar a conhecer, por meio de seu testemunho, Deus. O judaísmo é a religião da fé monoteísta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6, 4a. Do prestar culto a Deus, do realizar obras de caridade, do fazer justiça, do esperar o Messias, do acreditar na vida eterna e do esperar a misericórdia e o perdão divinos. Os judeus sempre procuraram adaptar sua fé aos costumes locais por onde se estabeleceram. Assim, as tradições judaicas variadas mantiveram o judaísmo vivo. Marcado por um pensamento plural e aberto, o judaísmo nunca se preocupou com proselitismos, tendo clareza de sua missão, de sua ação no mundo, de sua fé e dos mandamentos recebidos. O povo judeu acredita que cada religião deve seguir o seu caminho. Divisões no judaísmo. O judaísmo, assim como qualquer outro grupo religioso, possui suas ramificações. São divisões naturais que ocorreram ao longo dos séculos de sua existência. Os judeus estão divididos em ortodoxos, moderados e progressistas. Enquanto os ortodoxos procuram viver como praticantes da forma legítima do judaísmo, observando o sábado e rezando nas sinagogas, os progressistas procuram adaptar o judaísmo às exigências do mundo moderno. Em Israel, os judeus praticam a fé monoteísta de forma conservadora, sendo 55% tradicionais, 20% seculares, 17% ortodoxos e 8% ultra-ortodoxos. Já em outras partes do mundo, historicamente, os judeus podem ser classificados do segundo modo. 1. Ashkenazim. São os descendentes de judeus alemães e da Europa Oriental. Os Ashkenazim, constituídos na origem por pequenos comerciantes, pobres, artesãos e alfaiates, formam hoje nos Estados Unidos a maior comunidade judaica fora de Israel. 2. Sefaradim. São os descendentes de judeus espanhóis expulsos da Espanha cristã em 1942. Eles estão situados na Espanha, na Itália, na Turquia e na França, e seus integrantes são pessoas prósperas economicamente. 3. Mizrachim. Judeus de países árabes e que não vieram da Espanha, mas do Irã, do Iraque, da Síria e do Egito. 3. Sionistas. Movimento fundado por Theodor
Herzl, 1860 a 1904. Esses judeus têm como objetivo o retorno a Jerusalém, Sião. Há também os sinoítas, Askenazim, sionitas, Sefaradim, etc. 5. Hashidim. Surgiu no leste europeu, no fim do século XVIII, dentre os Askenazim, embora tenha também os Hasidim, Askenazim e Mizrashim. Os judeus membros desse grupo são muito conservadores e vivem em comunidades separadas. Eles estão presentes em Israel e nos Estados Unidos. Literatura e símbolos judaicos. A literatura judaica é chamada de Torá escrita e Torá oral. A Torá escrita e a Torá oral se complementam e atualizam a revelação. O substantivo hebraico Torá significa ensinar, instruir, orientar. A confusão de Torá com lei é devida a São Jerônimo, que traduziu Torá por lei, nomos. Torá não é lei no sentido estreito do termo, mas no sentido de conduta, modo de vida. A Torá escrita é composta dos 39 livros da Bíblia hebraica. São eles: a Torá, que corresponde aos livros do Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Os Nebiim, ou profetas, livros que comentam a Torá, divididos em profetas anteriores e posteriores. Os anteriores são os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, século V, antes da Era Comum. Já os posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros 12, século IV, antes da Era Comum. O terceiro bloco de livros corresponde aos Ketubim, ou escritos. São os textos que não entraram na Torá nem nos profetas, por serem tardios e menos significativos. São eles: Crônicas, Esdras, Neemias, Rute, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. As iniciais dos 3 blocos de divisão da Bíblia hebraica formam o substantivo Tanakh, nome com o qual os judeus se referem à Bíblia, a qual pode igualmente ser chamada de Torá, que, como vimos, é também uma de suas divisões. A Torá oral é composta dos comentários orais dos sábios em forma de midraxes, histórias, haláquicos, ensinamentos baseados em textos bíblicos legislativos, e hagádicos, ensinamentos de cunho moral, os quais foram recolhidos e escritos, resultando numa obra chamada Mixná, 222 da Era Comum, e comentada por outra que levou o nome de Talmud, 4 a 5 séculos da Era Comum. Os símbolos judaicos são o candelabro de 7 braços, que representa os 7 dias da semana, tendo o sábado no centro. Há também um candelabro de 8 ou 9 braços, que é usado na Festa das Luzes, a Chanukah, relembrando a conquista dos Macabeus, século II antes da Era Comum, e a reinauguração do Templo de Jerusalém. Outro símbolo judaico é a estrela de Davi, de 6 pontas, cada uma delas representando Deus, salvação, criação, revelação da Torá, natureza e o ser humano. São também símbolo judaico as tábuas da lei, as quais relembram os 10 mandamentos. O fazer esmola no judaísmo. No judaísmo, não se diz dar esmola, mas fazer esmola, isto é, fazer justiça, zedaká. O judeu rico é obrigado a dar de suas posses para o pobre. Aquilo que é oferecido como esmola faz parte das posses de quem coloca os seus bens a serviço dos empobrecidos. Em hebraico, esmola se diz tzedaká e justiça tzedek. Esmola deriva de justiça. Dar esmola significa cumprir a Torá, isto é, fazer justiça. Em tempos bíblicos,
Quando um judeu pobre gritava Tzedakah pelas ruas, todos entendiam: faça justiça, cumpra a Torá. Esse grito incomodava qualquer judeu piedoso. A Torá não estava sendo cumprida, demonstrando que o judeu estava fora do caminho de Deus. Fazer esmola é agir com justiça, compartilhar riquezas, ser solidário. Sinagoga, liturgia e festas judaicas. O substantivo sinagoga vem do grego e quer dizer congregação ou assembleia. Na verdade, sinagoga é o lugar do culto, do estudo e de reunião. É um centro comunitário, local onde se discutem os problemas da comunidade. A sinagoga deve ser construída em direção a Jerusalém. As sinagogas mais antigas são do ano 50 antes da Era Comum, embora se possa falar que elas já existiam na Babilônia, século V antes da Era Comum. Na sinagoga, o homem deve se cobrir com o kippá, solidel, para mostrar a sua limitação diante do Criador. E a mulher, entre os ortodoxos, deve usar uma peruca, um lenço ou um chapéu para não distrair o homem. Ainda hoje, nas sinagogas ortodoxas, os homens não se misturam com as mulheres. Estas têm um lugar à parte. Entre os ortodoxos, a mulher não tem a obrigação de ir à sinagoga para rezar. Ela precisa somente manter o lar judaico. Liturgia para o povo judeu é o serviço do coração e se constitui da declaração da fé judaica. O Shema e da Amidá, série de ações de graças, que usa a fórmula abençoado seja ó Deus, Rei do Universo. A oração é feita 3 vezes ao dia. O vinho é um elemento importante nas cerimônias judaicas. Todo ano litúrgico, entre os ortodoxos, deve começar com um quórum mínimo de 10 homens. As principais festas judaicas são Sabá, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shamuká e Purim. O Sabá, sábado, que para o judaísmo tem seu início no pôr do sol da sexta-feira, é um dia reservado para o descanso, recordando que o próprio Criador descansou no 7º dia da criação. Nesse dia, todos, seres humanos e animais, descansam. 2 versões sobre o mandamento do sábado aparecem num texto bíblico, conforme Êxodo 20, de 8 a 12, e Deuteronômio 5, de 12 a 16. O rabino Leonardo Alanati, explicando-as, afirma: a versão do livro de Êxodo começa com o verbo zachor, lembrar. Os sábios do período talmúdico nos ensinaram que esta palavra implica realizar certos atos para transformar o sabá em um dia sagrado. O descanso do Shabá não consiste em ausência de tarefas. Precisamos realizar certos atos para santificá-lo. Além disso, nesta versão devemos observar o Sabá em lembrança da criação do mundo. Afirmamos Deus como Criador e o imitamos. Por 6 dias interferimos na natureza, mas no 7º cessamos de interferir no meio ambiente. A versão do livro de Deuteronômio começa com o verbo chamor, guardar. Os sábios nos afirmaram que esse termo nos ensina a evitar certas tarefas para possibilitar o descanso físico e emocional. Nessa versão, também devemos guardar o sabá como lembrança da saída da escravidão do Egito. Afirmamos Deus como Redentor. O sabá é uma afirmação de liberdade. Quando cumprimos o sabá, demonstramos que não somos escravos de nossos patrões, de nosso trabalho ou de nossas tarefas domésticas. No sabá, a mulher inicia acendendo 2 velas. Durante a celebração, ele é recebido como uma noiva. O sabá é celebrado em 3 momentos: no início do sábado, isto é, no final da sexta-feira, e na manhã e na tarde do sábado, antes de o sol se pôr. Pejaz,
Páscoa é a festa que marca a primeira colheita em Israel, na qual se celebra a libertação da escravidão no Egito, bem como o amor e a fidelidade de Deus para com seu povo. A Páscoa é a festa da identidade judaica. No jantar de Páscoa, Seder, a família se reúne para fazer a memória da libertação, comer juntos, tomar vinho. O Shavuot, a festa das semanas, comemora a colheita no final da primavera e o dom da Torá no Monte Sinai. Ela é celebrada no 50º dia após a Páscoa, chamado de Pentecostes. O Sukkot, a festa das tendas, é celebrado durante 7 dias para relembrar o período em que Israel esteve no deserto. Nesses dias, o povo arma tendas fora de suas casas. Sukkot é a festa da peregrinação. Rosh Hashanah, Ano Noivo judaico, é a festa na qual se celebra o aniversário da criação e o julgamento do mundo. O Yom Kippur, Dia do Perdão, é a celebração mais sagrada do judaísmo. Ela acontece 10 dias após o Rosh Hashanah. No Yom Dia Kippur, expiação, celebra-se a reconciliação com Deus e o próximo. Nesse dia, o judeu faz jejum e se purifica das impurezas humanas. A Chanukah, festa das luzes e da dedicação do templo, recorda o ato realizado pelos Macabeus no ano 165 antes da Era Comum, os quais libertaram Israel do domínio sírio-seleucida, resgatando assim a soberania nacional e o culto judaico. Um candelabro de 8 ou 9 braços é aceso para lembrar que Deus é a única e verdadeira luz do mundo. Purim, sorteio, é a festa do bom humor que comemora a libertação do povo judeu do domínio dos persas, quando ficou estabelecido por sorteio o dia no qual o povo de Israel seria exterminado, conforme Ester 3:7. A judia rainha Ester interveio e libertou seu povo. Nesse dia, as crianças oferecem presentes e todos se vestem de fantasias. Ritos de passagem judaicos. As celebrações judaicas de ritos de passagem possuem características próprias. Cada uma delas reflete uma fase da vida do judeu. Primeira, circuncisão. Festa para marcar no corpo do menino a sua pertença ao povo judeu. O prepúcio do pênis é cortado, isto é, corta-se aquilo que circunda. Daí, circuncisão. Com esse gesto, o menino passa a ter o pênis liberado para cumprir o dever sagrado de gerar a vida, crescer e multiplicar, bem como anunciar a Torá. Ele passa a ser o homem da palavra. O substantivo hebraico milá pode ser traduzido como palavra ou circuncisão. Nesse dia, o menino recebe o nome judeu e a menina uma bênção especial. A circuncisão não torna a criança judia. Hoje, a circuncisão é feita em hospitais. Segundo, Bar Mitzvah, festa que celebra a maturidade do menino judeu, quando ele atinge 13 anos. No sabá, o menino lê a Torá, tornando-se apto ao cumprimento do mandamento. Bar Mitzvah significa sujeito ao mandamento. Entre os liberais, as meninas também celebram essa festa da maturidade. Para muitos meninos judeus de hoje, a grande glória é poder celebrar o seu Bar Mitzvah no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Eles carregam a Torá como se fosse uma noiva, uma esposa amada. Terceiro, o casamento. No tempo talmúdico, era realizado em 3 etapas, a saber, namoro, noivado e núpcias. 3A. Namoro. São os preliminares de um futuro casamento. Um acordo oral ou escrito é feito entre os parentes dos jovens ou com o casal. Nele é acordado o local do casamento, a data, o tempo em que os pais manteriam o jovem casal e o valor da mulher, dote, da mulher a ser pago pelo homem.
Uma mulher virgem valia 200 zuz, uma viúva ou divorciada 100 zuz, e a filha virgem do sacerdote 400 zuz. As mulheres virgens deviam casar até na quarta-feira, as viúvas na quinta-feira. Isso garantiria, no cartório, a devolução da noiva, caso ela não fosse virgem. Os rabinos exigiam a fase do namoro. Quem não lhes obedecesse era flagelado. 3b. Noivado. É a segunda fase do matrimônio, considerado o momento da santificação da mulher. Numa festa que podia durar até 7 dias, o ritual poderia acontecer em um dos 3 modos. Entrega de um objeto de valor. Na presença de 2 testemunhas, homens, o noivo, com uma moeda ou outro objeto de valor nas mãos, dizia para a mulher as seguintes palavras: seja minha mulher, case comigo, seja minha propriedade. Hoje, com esse gesto, você passa a pertencer ao povo de Deus. A noiva podia ou não aceitar a proposta, mas sempre aceitava. Mais tarde, o objeto de valor passou a ser uma aliança. Entrega de um documento, no qual constariam os nomes dos noivos e as condições do casamento. Por meio de um ato sexual. Na presença de 2 testemunhas, realizava-se o ato sexual. Comprovada a virgindade da noiva, o noivo dizia: com este ato sexual você está casada comigo. Este modo de realizar o matrimônio, já a partir do século III, foi abolido, por ser considerado imoral. 3c. Núpcias. É a última etapa do casamento, a conclusão jurídica deste. A noiva era introduzida debaixo de um baldaquino, onde os noivos recebiam a bênção nupcial. Esta fase devia ocorrer 30 dias após a segunda, para as viúvas e divorciadas, e no espaço de 1 ano para as virgens. Para os rabinos, o casamento é o estado ideal do homem e da mulher. O homem tinha a obrigação religiosa de se casar, já a mulher não, mas era aconselhada a não ficar solteira. 4. Matrimônio hoje. Na presença, se possível, de um rabino e 10 homens, por formarem uma comunidade, os esposos assumem as obrigações da ketubá. A presença do rabino não é obrigatória. Em sua ausência, qualquer judeu idôneo pode realizar a cerimônia. Faz-se um ato simbólico de compra da noiva, que é um costume antigo, seguido atualmente somente pelos ortodoxos, os quais, mesmo realizando esse ato, não consideram o casamento como uma transação econômica de compra da noiva. Segue a assinatura da ketubá, pelas testemunhas e esposo. Os noivos são introduzidos debaixo de um baldaquino e, com uma taça de vinho, é pronunciada a primeira bênção. O noivo entrega um anel à noiva. Ele diz: você está consagrada a mim com este anel segundo a lei de Moisés e Israel. Faça a leitura da ketubá. Com uma segunda taça de vinho é realizada a segunda bênção. Os noivos são levados para um quarto, onde ficam sozinhos para um momento de intimidade. A poligamia não é permitida em Israel. Respeitando uma lei turco-otomana, o casamento religioso tem efeito civil. 5. Páscoa. Não é propriamente um rito de passagem, mas significa a passagem do cordeiro na constelação, o que veio a significar a libertação, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, quando o povo se libertou da escravidão do faraó no Egito. 6. Morte e sepultamento. O sepultamento deve ser breve. Depois da realização da limpeza ritual, o corpo é envolto em um lençol ou colocado em um caixão. Fora de Israel, o corpo é sempre colocado em um caixão e levado ao cemitério, onde são recitados versos bíblicos e litúrgicos. Os homens enterram o defunto. O morto não pode ser velado por muito tempo. Entre grupos judaicos minoritários e ortodoxos, ainda há o costume de colocar uma pedra sobre os olhos e a boca do falecido, de modo que, ao se encontrar com o Criador, ele não possa questionar a sua morte, tampouco ver o Criador
antes do juízo final. A discriminação da mulher no judaísmo. As religiões antigas, no seu contexto patriarcal, exerceram discriminação contra as mulheres, tornando-as subordinadas aos homens. Com o judaísmo não foi diferente. No judaísmo, a discriminação diminui com o tempo e, hoje, limita-se a grupos ultra-ortodoxos. O Estado de Israel, bem como as correntes judaicas modernas, não discriminam o sexo feminino. Entre os judeus liberais, há mulheres rabinas. Muitas mulheres de Israel servem o exército. Golda Meir já foi primeira-ministra. No judaísmo antigo e tardio, a relação familiar era patriarcal, isto é, o pai era o chefe do clã, família, e sobre ela detinha toda a autoridade. Ele era o senhor da esposa. O historiador judeu Flávio Josefo escreveu: a mulher, diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer não para se humilhar, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu o poder. As mulheres no judaísmo são vistas como esposas e mães, isto é, sacerdotisas do lar. A elas é conferida a tarefa de tornar o lar judeu. Com sua sabedoria e ética, a mulher educa as crianças, preservando a religião, embora não lhe seja necessário participar na prece pública e no estudo da Torá, coisas reservadas aos homens. Ao homem e não à mulher foi conferido o mandamento de procriar. A Bíblia, segundo a visão antiga, conservou inúmeros textos discriminatórios. Eclesiastes 7,26, por exemplo, diz que a mulher é mais amarga que a morte. Vários provérbios classificam a mulher de faladeira e briguenta. Por outro lado, é também na Bíblia que encontramos vários textos elogiosos à mulher, considerando-a virtuosa, a perfeita dona de casa. E aqui vale muito mais que pérolas, conforme Provérbios 31, de 10 a 31. Várias mulheres na história de Israel são elogiadas, como Débora, Ruth, Esther, Judite, Raquel, entre outras. No entanto, há de se considerar que o papel dessas mulheres, como Esther e Judite, é mais novelístico que histórico. É do judaísmo do período helenístico, 333 a 147 antes da Era Comum, o livro do Eclesiástico, 185 antes da Era Comum, o qual recebeu influência do pensamento e do modo de educar grego helenístico, a paideia eclesiástico não entrou na lista dos livros inspirados judaicos, por aceitar a visão grega da desvalorização da mulher e o seu papel na família e na sociedade. É trágica a afirmativa de Eclesiástico: diante de quem quer que seja, não te detenhas na beleza e não te assentes com mulheres, porque das vestes sai a traça e da mulher a malícia feminina. É melhor a malícia de um homem do que a bondade de uma mulher. Uma mulher causa vergonha e censuras. Eclesiastes 42, de 12 a 14. Foi pela culpa da mulher que começou o pecado. Por sua culpa todos morremos. Eclesiastes 25, 24. Não des saída à água, nem liberdade de falar à mulher má. Se a mulher não obedece ao dedo e ao olho, separa-te dela. Eclesiástico 24, de 25 a 26. É motivo de vergonha para o homem uma mulher que sustenta o marido. Eclesiástico 25, de 29 a 30. O judaísmo daquela época não aceitava essa visão grega, embora em séculos posteriores os rabinos acabaram apoiando essa visão de Eclesiástico. Além disso, é também de Eclesiástico o que adquire uma mulher inicia uma fortuna, auxiliar semelhante a ele, coluna de apoio. Faltando cerca, a propriedade é devastada. Faltando mulher, o homem geme e vaga. No tempo dos rabinos, ensinava-se que a mulher possuía 10 direitos a saber: comida, veste, relação sexual, conforme Êxodo 21:10, assistência médica, libertação de um cativeiro, sepultura, no caso de viuvez, ter as filhas cuidadas pelos parentes do marido,
casar de novo com os parentes do falecido marido, oferecer o dote previsto na Ketubá, documento oficial do matrimônio judaico, para os filhos homens, fazer uso das regalias prescritas na Ketubá. Já os direitos dos homens eram somente três, a saber, comprar a mulher, usufruir os bens e o patrimônio da mulher, enquanto durasse o matrimônio, administrar a herança da mulher. Todo esse movimento de impor os direitos era pensado a partir do homem, do qual a mulher se tornava dependente. O homem se compromete, enquanto esposo e por contrato, a assegurar alimento, moradia, adorno e prazer para sua esposa. Enquanto pai, ele se compromete a fazer circundar seus filhos, a ensinar-lhes a Torá, a casá-los, a dar-lhes uma provisão e a reservar um dote para suas filhas. As judias casadas tinham, e ainda hoje têm entre os ortodoxos, a obrigação de cobrir os cabelos, seja com chapéu, lenço, véu ou peruca, quando estiverem em público, na sinagoga, por exemplo, ou na presença de outros homens, que não sejam seu pai ou marido. Quando estiver entre mulheres ou na presença do marido ou do pai, a mulher pode ficar com a cabeça descoberta. A motivação de tal preceito, como vimos acima, é de que a mulher, com o cabelo descoberto, poderá atrair a atenção do homem e levá-lo ao adultério. A menstruação da mulher no judaísmo era o sinal evidente de sua impureza. Por isso, a mulher tinha muitos filhos para não se sentir impura. A perda de sangue estava ligada à morte, fonte de impureza sacerdotal. Sangue menstrual era o sangue da morte. Os homens também eram considerados impuros após blenorragia ou emissão seminal. Levítico 15, 2. À espera do Messias. Ao longo da história do judaísmo, dependendo dos contextos históricos e social em que os judeus se encontravam, a figura de um Messias, de forma diversificada, foi sendo delineada. O fato de, em hebraico, o substantivo Messias significar aquele que foi ungido com óleo e a unção com óleo ser um ritual reservado para sacerdotes, reis e profetas, evidenciam que, dentre as funções do Messias, estão as características desses personagens. Além do que, o Messias judeu tem a função de colocar o mundo nos caminhos de Deus, salvando-o. Por ter sido o rei Davi, 1010 a 970 antes da Era Comum, justo, piedoso, iluminado por Deus e por isso vitorioso, a teologia messiânica profética apresenta o Messias como descendente da linha real davídica, conforme Isaías 7,14, Jeremias 23,5 e Jeremias 33, de 15 a 26. Miqueias diz que ele será o dominador de Israel e agirá pela força do Senhor, conforme Miqueias 5, de 1 a 3. Também nos Salmos, Davi é o rei protótipo do Messias, que vai concretizar as esperanças dos pobres. Em torno de Davi, reza e cria-se a ideologia messiânica da corte baseada no tripé: trono, ordem sagrada da sociedade, Estado, instituição sagrada, rei, encarnação sagrada da instituição e detentor dos poderes social, militar e econômico. Salmo 2, 18, 45, 72, 101. Os judeus exilados na Babilônia, 587 a 536 antes da Era Comum, alimentaram a esperança em um Messias, Salvador da pátria, nascido no cativeiro da Babilônia, ou depois dele, que traria salvação para o mundo, o que coincidia com o pensamento persa a respeito do Messias. Esse Messias chegou a ser identificado com Ciro, rei da Pérsia, que lhes permitiu a volta para Judá. A comunidade de Qumran fala de dois Messias, um ungido de Arão e outro de Israel. O primeiro possui o poder sacerdotal e o segundo, régio. O Messias sacerdotal tem primazia sobre o régio,
embora o Messias assuma um papel político e guerreiro. O Messias virá para colocar um fim ao tempo da impiedade e vencerá Magog. Um profeta virá para anunciar a vinda do Messias. Os rabinos, século II a VI da era cristã, consideraram o Messias como rei ungido e filho de Davi, que agiria com poder para defender Israel e fazê-lo grande, submetendo-lhe todos os povos, bem como um segundo Moisés. Menahem, o Consolador, em hebraico, é o nome citado pelos rabinos como o Messias que nasceria em Belém durante uma noite em que Jerusalém estivesse sendo destruída e se manifestaria no Monte das Oliveiras. Rabi Akiba, a quem é devedor o judaísmo a sua continuidade no mundo pós-guerra de 70 na era cristã, reconheceu o líder revolucionário nacionalista Simão Bar Kokhba como o rei Messias que Israel tanto esperava. Nos escritos apócrifos, séculos II antes da era cristã ao século VII na era cristã, o Messias possui um caráter transcendental, um rei que reinaria sobre o mundo todo, depois da submissão do Egito a Roma. Destruidor do Império Romano, 4 Esdras, depois de fazer a bênção para a terra nos seus 400 anos de reinado, o Messias morre e um mundo novo e imperecível surge. Conforme descrito acima, o Messias judeu é um ser humano e rei nascido da linhagem de Davi, sábio, justo e poderoso servo de Deus, que terá um reino mundial eterno. Embora, ao longo da história, no judaísmo, o Messias tenha sido identificado com algum personagem, o tempo exato de sua vinda é desconhecido. Para o judaísmo, esperar o Messias é um ato de fé, que alimentou e alimenta o povo judeu em sua caminhada para e com Deus, na certeza de que o Messias trará a salvação para Israel e toda a humanidade. Jesus não foi o Messias esperado pelos judeus, pois Jesus foi identificado com Deus, nasceu de uma mulher virgem, não colocou fim no sofrimento humano nem na guerra, morreu pregado numa cruz. Esses fatos contradizem a fé judaica no Messias. Conclusão: o judaísmo, ao longo de sua existência, muito tem contribuído com suas propostas que conferem sentido à vida do ser humano, em sua relação com o seu semelhante e com o sagrado. Desde a sua visão de que sexo é para a procriação, o que perpetuou a sua espécie, até o modo religioso e civil de se organizar, a partir de uma fé monoteísta e códigos de convivência, ambos preservados em literatura, símbolos. Lamentável, no entanto, é o infindável conflito político-religioso no Oriente Médio entre judeus e muçulmanos, marcado por guerras, mortes, confinamento de belamitas em sua própria cidade, etc. Cristianismo e islamismo são religiões filhas do judaísmo. As três são religiões, caminhos afins que conduzem o ser humano ao sagrado. O caminho seguido pelo povo de Israel no judaísmo, com seus erros e acertos, foram e são tentativas de sempre querer manter-se no caminho de Deus. Os cristãos, ao beber no poço do judaísmo, embebedam-se na sua fonte primária.